sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira lição introdutória à ética. Dado o nosso contexto de teorização filosófica sobre a moralidade, nós vamos começar hoje do mais básico que há, apresentar uma definição da palavrinha ética. Eu estou colocando ética entre aspas simples porque eu estou fazendo menção a uma disciplina filosófica, como nós veremos. Bem, é verdade, e é isso que está aqui como primeiro ponto, que nós, no nosso dia a dia, nós podemos usar a palavra ética simplesmente como sinônimo da palavra moral. Se eu digo João agiu de forma antiética quando mentiu para o colega, eu também posso intersubstituir essa expressão por João agiu de forma imoral ao mentir. Ambas as sentenças, ambos os juízos morais, se referem a um ato que é considerado incorreto. Qual é a origem, então, dessa possibilidade de intersubstituição da palavra ética com a palavra moral? A origem disso é, enfim, terminológica, né? Na língua portuguesa, nós usamos tanto palavras derivadas do grego clássico quanto do latim clássico. A palavra ética, né, ela teve como origem, né, a palavrinha grega ethos, que significa costume, que mais tarde foi traduzida por Cícero, que é um filósofo da moralidade que estudaremos, usando a palavra moral, cuja origem também mores, se refere a costume. Então, vamos estipular uma definição zero, digamos, né, de ética e moral como sendo intersubstituíveis. Elas significam a mesma coisa porque têm a origem, ambas, em palavras das línguas clássicas, que se refere a costume. Né? Bem, mas nós podemos também estipular para fins de estudo, né, particularmente estudo filosófico, científico, um sentido diferente para a palavra ética. E é isso que nós faremos nessa série de videoaulas. Né? Então, no nosso contexto de teorização ética sobre a moralidade, nós vamos usar a definição primeira, mais importante, da palavrinha ética como sendo uma filosofia da moral. Bem, é esse uso importante, né, que pode ser inclusive encontrado no grego clássico, né, quando, por exemplo, nós vemos a palavrinha ética sendo usada como uma forma de estudo. Então é por isso, por exemplo, que uma das primeiras obras filosóficas que trata de questões éticas, né, é a Ethikon Nikomaicheion, do Aristóteles, que é uma obra que nós estudaremos, né, Ética a Nicômaco. Bem, enfim, esse uso, então, da palavrinha ética, né, derivada de etiké em grego, vai ser o uso predominante nesse minicurso. Significa filosofia da moral, e eu gostaria que vocês pausassem um pouco e refletissem sobre este ponto. Bem, temos um problema, então, agora de definir o que é uma reflexão filosófica sobre a moralidade, dado que a definição número 1, a primeira da palavrinha ética, é exatamente esse estudo reflexivo sobre a moralidade. Eu vou apresentar duas características aqui, dizendo que a filosofia se distingue de outras formas de conhecimento porque ela procede metodologicamente por análises conceituais, e eu vou ilustrar isso na próxima videoaula com o conceito de ação, né? Que significa fazer uma análise conceitual
da palavra ação, tá? E também vou dizer que a filosofia se expressa preferencialmente por argumentos. Há vários estilos filosóficos, mas a argumentação é uma que é comum aos diferentes estilos filosóficos, sejam analíticos, dialéticos, hermenêuticos e etc. Bem, e eu logo mais também vou ilustrar com um argumento sobre a questão da permissibilidade ou não da interrupção de uma gestação. Antes de fazê-lo, permite-me somente chamar a atenção para o seguinte. Esses dois sentidos das palavras ética e moral, eles não são unânimes entre os filósofos. Nós podemos encontrar, e eu vou explicitar ao longo das videoaulas, outros usos da palavra ética. Então, por exemplo, é bastante comum hoje, principalmente na filosofia anglo-americana, diferenciar ética e moral da seguinte maneira. A ética trataria de questões práticas relacionadas principalmente com a vida boa e com a felicidade, enquanto a moralidade seria uma espécie de invenção moderna que trataria das questões do ponto de vista da obrigação moral. Por isso, a centralidade de conceitos como dever. Então, é muito comum alguns filósofos diferenciarem questões éticas de questões morais dessa maneira. A ética trataria de questões práticas, enquanto a moralidade trataria do ponto de vista da obrigação, dos deveres. Bem, nós podemos encontrar outros usos. Alguns filósofos, por exemplo, diferenciam ética e moral da seguinte maneira: a ética faria referência a valores objetivos, enquanto a moralidade trataria de questões subjetivas, da consciência pessoal, moral, individual. Então, por exemplo, em Hegel, a gente encontra a diferença entre Sittlichkeit e Moralität, em alemão, e Sittlichkeit se refere exatamente a um conjunto de valores objetivos que nós encontramos, por exemplo, na família, na sociedade, no Estado. Enquanto que Moralität teria respeito, prioritariamente, a questões pessoais da consciência individual de cada um. Então é importante salientar que há uma multiplicidade de usos da palavrinha ética e moral também. E que nós vamos, ao longo dessas videoconferências e videoaulas, priorizar a palavrinha ética nesse sentido de um estudo filosófico-científico sobre a moralidade, que, como eu antecipei, se expressa prioritariamente sob a forma argumentativa. Então, eu gostaria agora de ilustrar o que é uma reflexão filosófica sobre a moralidade, reconstituindo um chamado argumento pró-vida, na discussão sobre a permissibilidade ou não de interromper uma gestação. Então, por gentileza, prestem atenção a esse esquema argumentativo. Vocês estão vendo aqui uma estrutura onde nós temos sentenças que são consideradas premissas. Então, por exemplo, a premissa 1, é errado matar um ser humano inocente. Uma outra sentença que é considerada premissa 2, um feto humano é um ser humano inocente. E uma outra sentença conclusiva, dizendo, portanto, é errado matar um feto humano. Bem, um argumento, então, é uma estrutura contendo sentenças, de tal forma que, se nós aceitarmos como verdadeiras, como autoevidentes, as premissas, por exemplo, que é errado matar um ser humano inocente, e também aceitarmos a outra premissa, nós somos obrigados a aceitar também a conclusão. Bom, uma análise crítica desse argumento consiste, por exemplo, em discutir se ele é um argumento válido. Quer dizer, se de fato a conclusão se segue das duas premissas.
Consiste também, essa análise crítica, em discutir, né, eventualmente, a correção desse argumento. Quer dizer, se além da conclusão se seguir das premissas, as premissas são verdadeiras, né? Então, para estabelecer a correção, né, no sentido técnico dessa palavra, desse argumento, nós precisamos fazer uma série de questionamentos filosóficos, né? Alguns são especulativos, com um certo fundo ético. Então, por exemplo, o que significa matar? É sempre errado, de fato, tirar a vida de alguém? Ou é somente errado tirar a vida de alguém quando nós tiramos a vida de uma pessoa inocente, por exemplo? Né? O que é uma pessoa inocente? O que é uma pessoa? É um agente? É alguém que é portador de direitos e obrigações? Ou é qualquer membro da espécie humana? Existem pessoas que não são humanas, por exemplo, animais não humanos também, alguns são pessoas. Agentes artificiais, robôs com capacidade de tomar decisões, são pessoas? Quer dizer, esse tipo de questionamento diz respeito a o que está contido nas premissas, né? Mas, como nós podemos justificar direito, por exemplo, um direito à vida de um ser humano inocente e, em função dele, a obrigação de não lhe tirar a vida, né? Bem, e um feto humano, né, é uma pessoa? Né? Essa é uma discussão grande que nós vamos enfrentar ao longo das videoaulas, principalmente quando tratarmos de questões bioéticas, né? Prima facie, a gente, se usar o conceito de pessoa como membro da espécie humana, aparentemente nós deveríamos dizer que sim, né? Mas a palavra pessoa, muitas vezes, tem um uso técnico, significa um agente, quer dizer, alguém capaz de deliberar, escolher e tomar decisões. Então não é muito claro que um feto humano seja uma pessoa, né? Mas vamos supor casos especiais, né, de bioética. Por exemplo, vamos supor que um casal faça um diagnóstico pré-implantacional e descubra que o bebê é anencéfalo, né, que o feto é anencéfalo e que, portanto, resultará num bebê com uma perspectiva curtíssima de vida, né? Seria nesse caso, então, mesmo sendo inocente, né, esse feto, errado interromper a gestação? Né? Enfim, teríamos razões morais para obrigar a gestante a levar a termo a gestação? Essas são algumas questões que permitem a gente estabelecer a verdade ou não da premissa 1 e da premissa 2. Se nós estamos convencidos que é sempre errado matar, se nós estamos convencidos que é errado matar um ser inocente e um feto humano é inocente, né, então nós teremos que defender que é errado matar um feto humano. Portanto, o aborto seria moralmente proibido. Agora, se nós não estamos convencidos de que é sempre errado matar, que muitas vezes é errado, sim, assassinar pessoas inocentes, mas nem sempre é errado tirar a vida de alguém, por exemplo, numa guerra justa ou em legítima defesa, etc. Nós começamos a questionar a primeira premissa e nós podemos recusá-la. Nós também podemos recusar a segunda premissa, dizendo que um feto anencéfalo não pode se tornar um ser humano, né, inocente. Bem, enfim, essas são maneiras de analisar criticamente um argumento e é assim que começa o debate entre pessoas que defendem, né, uma posição pró-vida, enquanto outros, ao recusar algumas dessas premissas, defendem uma posição pró-escolha na bioética, né? De qualquer maneira, o que eu gostaria de guardar, né, hoje é isso: a ética, né,
é uma reflexão filosófica sobre a moralidade e ela se expressa por argumentos, tal como nós vimos agora, né, o argumento pró-vida, como exemplo apenas de uma argumentação filosófica. Obrigado e até a próxima videoaula.